Glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Grato a Deus pela rica oportunidade e privilégio de poder estar aqui nesta noite, poder meditar na palavra do Senhor. Grato a Deus pela vida do meu pastor Jairo. Obrigado mais uma vez pela confiança e a oportunidade que pela sua bondade também me é concedida. Quero ler alguns versículos com os irmãos do capítulo de número 3 da segunda epístola universal do apóstolo Pedro. Faremos a leitura do 1º ao 7º, depois o 9, o 10 e o 13. O texto sagrado diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das minhas palavras, que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Vou ler o 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Glória a Jesus. Nós estamos diante de uma oportunidade ímpar, que é participar da mesa da Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nesta oportunidade que nós temos para trazer à memória aquilo que Ele fez por nós. Eu pensava comigo ali sentado a respeito disso, que cada um de nós aqui certamente tem uma história com Jesus. Quando nós olhamos o Evangelho de João, o meu coração, creio eu, que pelo Espírito Santo, foi levado a pensar neste capítulo. Eu estava ali pensando neste capítulo de número 9, aonde Jesus ele vai curar um cego. Jesus faz lodo, cura o cego, e aquele cego passa a ser o centro de uma contenda. As pessoas começam a investigar o que aconteceu com aquele homem. A Bíblia vai dizer que ele é levado diante dos fariseus, porque todos sabiam que desde o seu nascimento ele era cego. E pressionado, sendo questionado, interrogado pelos fariseus, eles vão perguntar: o que aconteceu com você? Ele falou: um homem chamado Jesus fez lodo, aplicou nos meus olhos, e agora eu vejo. Aleluia. E aquele moço então, dentro daquele alvoroço, ele é despedido, outras pessoas são investigadas, mas antes, os fariseus perguntam para ele, com a curiosidade de entender o que ele pensava a respeito daquele homem chamado Jesus.
e perguntam para ele: quem ele é para você? Ele diz: para mim ele é um profeta. E ele volta e deixam aquele homem, os pais são interrogados, e por uma segunda vez aquele homem é chamado para perguntar para ele, porque os fariseus estavam indignados, dizendo: não é possível, você tem que dar glória a Deus, porque aquele homem é um homem pecador. O que você fala a respeito dele? E ele volta a dizer: se ele é pecador, eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Aleluia! E quem fez isso foi o homem chamado Jesus. Se nós olharmos para a nossa história, irmãos, é impossível que alguém que tenha consciência da vida eterna possa ficar indiferente a este momento, indiferente a este culto, a ponto de não adorar, não glorificar, não chorar na presença dele com sinceridade. Alguns eram cegos espirituais, outros eram enfermos fisicamente, outros eram cativos, presos em tantas coisas, outros eram depressivos, solitários. Mas um dia um homem chamado Jesus alcançou a sua vida, cruzou a sua história, e esta marca deste homem chamado Jesus te traz hoje para sentar nesta mesa, participar do pão, participar do cálice e dar glória ao nome dele. Quem fez isso? O homem chamado Jesus. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. E esse mesmo Senhor, o Senhor Jesus, nos faz uma promessa sublime, que é a promessa de uma vida eterna com Ele. E essa consciência de vida eterna nos leva ao temor a Deus, nos leva a andar segundo a sua palavra. E aproveitando hoje esta oportunidade de reflexão na palavra de Deus, se os irmãos observarem, alguns ainda questionam a Bíblia, alguns ainda questionam as suas promessas. Existe isso no mundo. Quando nós olhamos a história da vida cristã, desde lá de Mateus, a narrativa do evangelista Mateus, vai dizer que quando Jesus, ele ressuscita dos mortos, o corpo dele some, os maiorais da época ali do Sinédrio vão subornar alguns soldados para inventarem uma mentira, chamada a mentira dos judeus, dizendo que ele não ressuscitou, que o corpo dele foi roubado, a fim de desfazer aquela seita que estava insurgindo entre o povo, uma mentira, negando aquela verdade. Mas entenda, olha para isso hoje, quando nós olhamos os poderosos, os influentes, talvez os políticos da época, tentando abafar este evento, havia um grupo que experimentou a ressurreição, no sentido de ver. Você imagina isso, que diante daquelas perseguições, aquelas ameaças, o mestre daqueles discípulos é crucificado. Com medo de perseguição eles se escondem, e no meio daquela confusão, escondidos, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ressuscita, ele vai transpor as paredes, alcança onde eles estavam, e ele vai dizer: paz seja convosco. Aqueles olhos que testemunharam, as outras pessoas, segundo a narrativa dos Atos, que viram Jesus, essas vozes foram maior de que todo influente, líder religioso e qualquer poderoso da época. Que voz? A voz das testemunhas que viram Jesus, que viram as suas mãos, que viram ele ressurreto. Os anos se passaram, as mentiras continuam aí, e a palavra de Deus é tão gloriosa, que olha quanto tempo o Espírito Santo vai inspirar o apóstolo Pedro a nos trazer um alerta, dizendo: sabendo isso, versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, incrédulos, que vão questionar, que vão perguntar: aonde está a promessa?
Me perdoe a expressão aqui, olhar para nós, vocês são alucinados. Que ideia é essa? Diante de um mundo tão tecnológico, de tantas coisas novas, vocês acreditam ainda que Jesus vai vir do céu? Isto é insanidade para eles, porque a Bíblia vai dizer que o Evangelho para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E essas vozes tendem a multiplicar, e muitos deles, não se escandalize, sairão do nosso meio, se inclinarão como Demas, que abandona o apóstolo Paulo para viver as paixões deste mundo. Mas o apóstolo Pedro vai dizer: ei, fique tranquilo no teu lugar, não arrede o seu pé de onde o Senhor te chamou, porque nos últimos dias virão homens escarnecedores, inventores de mentiras, inimigos da cruz, para minar a nossa fé. Mas nós somos como aquele cego, dizendo: eu sei, de uma coisa eu sei, eu era e agora não sou mais, eu era morto, agora eu estou vivo em Cristo Jesus. Eu não tinha em mim esperança, não tinha em mim alegria, agora eu tenho a paz que excede todo entendimento. Agora eu gozo da esperança da vida eterna, e o mundo não faz mais sentido, porque nós já cantamos hoje um dia, aleluia, eu serei atraído ao céu, e não haverá força, irmão. Olha só, a Bíblia diz que no soar da trombeta de Deus, nós seremos arrancados deste mundo, e não haverá força, não haverá resistência que possa nos manter aqui, aleluia. E tudo que nós fazemos hoje, trazendo à memória o que Jesus fez por nós, é um anúncio, irmãos, de que nós continuamos crendo, aleluia. Porque choramos? Porque ainda sentimos, ainda desejamos. Eu tenho pouco tempo de fé, 25 para 26 anos, mas eu vi aqui durante o louvor alguns irmãos e irmãs com os cabelinhos já brancos, ainda chorando, ainda cantando, e eu pensava comigo: quantas santas ceias eles já não participaram, quantos cultos como esse eles já não participaram, quantos congressos eles não viram, e eles estão ainda cantando aqui a esperança. O coração ainda arde por ouvir que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, e eu estarei com Ele, aleluia, glória a Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer assim: eles ignoram deliberadamente, voluntariamente, eles querem viver num alto engano, dizendo: olha, nada muda, está tudo do mesmo jeito. A visão do ímpio, ela é limitada, cauterizada, porque ele não consegue entender que estão vindo aí os sinais. Os sinais estão aí, uns em maior e outro menor proporção, mas estão aí sinalizando o que diz as Escrituras. Eu vi há pouco tempo na rede social alguém zombar disso, olhar e dizer: não, isso é uma insanidade, isso não pode ser possível. A crença no Messias judeu que volta para buscar uma igreja, isso é insano. É porque eles não têm o Espírito Santo de Deus, não habita neles o Espírito Santo, não tem prazer nas coisas de Deus, não se alegram com as coisas de Deus. E eu estava pensando aqui: o que vale, irmãos? Nós temos tantas coisas. A Bíblia diz que a vida do homem é um conto ligeiro, não é verdade? A gente uma hora é novo, daqui a pouco já não é mais tão novo, e daqui a pouco já está limitado com algumas questões da idade, e tudo isso é natural. O que vale um homem viver sem conhecer a Deus? Eu estava aconselhando alguém na congregação de Vila Augusta esses dias, e disse: moço, sabe o que lhe falta? É conhecer verdadeiramente Jesus,
é ter uma experiência particular com Ele, viver as suas marcas. Sabe por quê? Porque quando você conhece a Jesus, todas as suas crises se desfazem. Não fica sombra de dúvida, você não é levado como uma folha seca, porque a tua experiência com o teu Salvador, ela é muito maior do que isso. Aleluia, é muito maior, porque você sente a presença dEle, você ouve a voz dEle falar ao seu coração, ou você acredita em coincidências? Eu costumo dizer isso. Já parou para pensar que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nas provas, nas dificuldades, vem um louvor no nosso coração, vem uma palavra no nosso coração, e alguém vai dizer: isso é coincidência? Não é, é o Espírito Santo de Deus agindo na medida da minha necessidade, na medida da tua necessidade. Ele olha para o alto e diz: meu filho hoje precisa de um consolo, ele vai lá e consola. O meu filho hoje precisa ouvir a minha voz, e ele fala conosco. É assim que ele trabalha. Por quê? Porque conservamos em nós essa esperança. O mundo vai tentar nos tirar isso a todo custo, mas a Bíblia nos alerta como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. O apóstolo vai dizer assim: olha, eles ignoram que os céus e terra que hoje existem foram criados pela palavra de Deus. Eles querem negar isso, eles se esforçam para negar esta verdade. Aí se você acompanhar o capítulo 3, Pedro vai dar uma ênfase no juízo, dizendo: olha, mas o que nós vemos hoje vai deixar de existir. Um dia, tudo que nós olhamos, tudo que nós vemos, não será como é hoje, será consumido, desfeito. Pedro está dizendo assim: haverá um juízo, haverá um juízo. Não tem como, todo ser humano prestará contas diante do Senhor. Alguns para condenação eterna, outros para salvação. Eu faço parte, você faz parte do contingente que ouvirá: vinde, benditos do meu Pai. Oh, aleluia. É por isso que hoje nós nos renovamos, nos alegramos. Pedro vai dizer: o Senhor não tarda a sua promessa. O Senhor não tarda a sua promessa. Aleluia, aleluia. Mesmo que alguns a tenham como tardia, não. Por que que ele ainda não veio? Porque ele é longânimo. Eu vou abrir meu coração aqui para os irmãos. Há uma série de familiares que estão longe de Deus. Há uma série de pessoas que eu amo, que ainda não entenderam que o céu é o melhor lugar para nós. E nós estamos orando para que eles se convertam, porque eu quero que ele esteja no mesmo céu que eu vou estar. Eu quero que eles vivam a alegria que eu vivo. Todos os cultos, pegar a minha Bíblia com a minha família e cantar louvores ao meu Deus. Eu quero que um dia, pastor Abner, eles experimentem o que é ouvir a voz de Deus falar ao coração. Aleluia. Pedro vai dizer: ele não tarda, ele só está sendo longânimo para salvar os teus pais, para trazer teu filho de volta, para trazer teu marido, a tua esposa para sentar do teu lado. Oh, aleluia. Bendito é o Senhor. E enquanto Ele não vem, nós cantamos. Enquanto Ele não vem, nós pregamos. Enquanto Ele não vem, celebramos a ceia. Enquanto Ele não vem, estamos sinalizando que ainda estamos à espera. O tempo, os anos não foram capazes de tirar do meu coração a esperança de encontrá-lo. Oh, aleluia.
mas o dia do Senhor virá, oh, aleluia, como ladrão de noite. Ai, minha cega nosso, da sé, a consciência da vida eterna, de que a trombeta vai soar, não me permite vacilar um segundo sequer, porque a qualquer momento Ele pode vir. Essa é a maior de todas as promessas. Jesus virá, irmãos. Jesus virá. Oh, aleluia. E enquanto o seu coração arder por isso, você está no caminho certo. Alguém me afrontou esses dias no grande templo. Eu vou fazer aqui, pedir permissão ao meu pastor. Ele disse: a nossa igreja precisa se modernizar. Eu disse: então me sugira alguma coisa. Ele disse: assim, assim, assim. Falei: quantas igrejas você já passou depois que saiu do nosso meio? 3 ou 4. Qual foi a última vez que você ouviu na sua igreja o teu pastor pregar sobre arrebatamento? Ele buscou na memória e disse: não me lembro. Eu falei: pois bem, nós ainda pregamos que Jesus vem buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Ainda bradamos: Ele virá, aleluia, Ele virá. Que não mandarais, arai que na churianda baiacé. Nenhum lugar é melhor. O melhor lugar é aqui, aonde Ele está, aonde Ele fala, aonde há consolo, aonde há graça, aonde há perdão. Ai, que nossa, aonde há renovo, aonde a cura. Ei, nós não viemos para uma reunião social, nós viemos para um culto. E Jesus está aqui. O mesmo Jesus da Bíblia, o mesmo Jesus do capítulo 9, o mesmo Jesus de Atos, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que derrama do Espírito dele sobre a igreja, aonde há profecia, a revelação. Oh, aleluia. O versículo 12 diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Aleluia. Aguardando e apressando para o dia da vinda de Deus. Esse tema não pode fugir aos nossos corações. E eu concluo: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aonde estão os teus olhos? Aonde está o teu coração? Aonde você está apegado? Aleluia. Por que que as perdas deste mundo te fazem tanto mal? Sendo que o coração tem que latejar, aleluia, pela promessa mais sublime. Mas nós, aleluia, a igreja verdadeira, segundo a sua promessa. Jesus já parou para pensar em João 14? Jesus vai dizer assim: eu vou preparar-vos lugar. Se fosse só isso já estava bom. Mas ele vai dizer assim: porque eu quero. Irmão, olha isso com cuidado. Quem somos nós para ele olhar para nós? E porque eu quero que onde eu estiver, Júlio, você esteja também. Eu não mereço isso, mas o Senhor dos senhores, o Rei dos reis,
vez está dizendo: filho, vai, aguenta firme, porque aonde eu estiver, eu quero que você esteja também. E nós estamos aguardando, continuaremos aguardando, cantando, dando glória, servindo. Fale o mundo e as vozes o que eles quiserem falar. Nós aguardamos a sublime promessa. E se Ele não vier buscar a sua igreja lá na EBO mais uma vez, sentaremos à mesa, cantaremos louvores do céu, aleluia, e daremos glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor.